Gente, olha só, nós chegando aqui e novamente falando sobre os ecossistemas brasileiros, certo? Hoje a gente vai dar uma ênfase na Caatinga e na Mata Atlântica, tá? Olha só, como tá dizendo aí, a Caatinga, ela tem um clima semiárido e uma temperatura média de 32 graus centígrados, ou seja, é um clima desértico, tá? É muito quente, né? E por conta disso, ela vai ter uma vegetação adaptada, tá? Porque lá, além de ser quente demais, chove pouco. Por isso que é semiárido, tá? É quase sem chuva. Semiárido quer dizer quase sem chuva, certo? Olha só, a pluviosidade tá aqui, ó, é de 300 a 800 milímetros de água por ano. Então chove pouco demais, certo? Por isso que a temperatura é ácida e o clima a temperatura é alta e o clima é semiárido, certo? Ela é exclusiva da região Nordeste, tá? Ela abrange 11% do território brasileiro. E como eu disse, a vegetação ela tem que ser adaptada a esse clima super quente. Então a vegetação é quase que exclusiva de cactáceas. Por quê? Cactos. Por quê? Porque os cactos eles aguentam, né? Eles têm aquela estrutura, é uma folha gordinha que guarda bastante água e aí ele pode viver muito tempo com pouca água, tá bom? Por isso que eles são adaptados a esse clima semiárido a 32 graus centígrados. Por isso que em regiões, né, do planeta que tem esse clima desértico, a gente só encontra mais cactos, tá bom? Bom, então essa aqui é a Caatinga, tudo bem? Agora falando de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ó, pode ver que ela fica aqui, ó, nessa região costeira, ou seja, o oceano tá aqui e ela fica aqui, né? Bom, ela abrange cerca de 15% do território brasileiro, só que hoje nós temos menos da metade e até, vamos dizer assim, que isso daqui é bem recente, tá? Mas vamos dizer assim que já deve ter diminuído, porque todos os dias retiram-se árvores da Mata Atlântica, tá? O clima é um clima tropical úmido, tá? Tem bastante chuva, ó. Olha só a média de chuva, de 1.000 a 2.500 milímetros, bem diferente daqui, né? Olha, 300 a 800 milímetros por ano. E aqui, 1.000 a 2.500 milímetros por ano, é bastante. E a temperatura média é de 25 graus centígrados, então é uma temperatura, vamos dizer assim, bem agradável, né? Em comparação com a Caatinga. Bom, ela é uma região bastante, ó, tem 7% somente da mata original. Isso pode ter caído já, tá? Como eu falei. Por quê? Porque essa região aqui, ó, ela tem uma quantidade muito grande de cidades, certo? Então, o que que aconteceu aqui? Para se construir cidades, é necessário que haja um desmatamento. É necessário que se retire árvores para poder construir casas. Então, por conta dessa urbanização, né, dessa formação da mata, da floresta em cidades, foi necessário a derrubada de árvores e ainda é necessário até os dias de hoje, certo? Bom, então olha só, a Mata Atlântica, ela é a floresta mais devastada, tá? Por conta da urbanização. Essa urbanização, ela traz poluição, tá? É poluição do solo, é poluição das águas, é poluição do ar, todos os tipos de poluição possível, tá? Por quê? Porque quanto mais pessoas, então se eu tenho muita gente, eu vou ter que ter tecnologia. A tecnologia traz poluição, né? Eu vou ter que ter comida. Comida também traz poluição. Por quê? Porque as lavouras, que são... primeiro que as lavouras
para que tenha uma quantidade grande de comida, né, nos mercados onde a gente compra, é necessário que se retire, que se desmate. Então, retira a árvore, né? Aí se coloca lá a lavoura, né? Então, a plantação de qualquer coisa. Essa plantação, ela tem que ser cuidada, né? Então, o que vai acontecer? Vão jogar agrotóxicos, fertilizantes, e esses fertilizantes e agrotóxicos vão fazer com que o solo seja contaminado, né? Porque são produtos químicos que às vezes não fazem muito bem para nós. Não é assim, eu vou comer uma maçã e vou morrer. Não, não é assim. Só que com o passar do tempo, vamos dizer assim, que algumas doenças, elas vão acabar nos comprometendo a saúde por conta de comer excessivamente os agrotóxicos, os fertilizantes que são colocados nos alimentos, tá? Tanto para proteger contra uma praga, né? Como também para aumentar vamos dizer assim, diminuir a quantidade de tempo para crescer aquele alimento, tudo bem? Então isso acontece por conta da urbanização, da chegada de pessoas, porque quanto mais pessoas, mais comida tem que ser produzido. Além disso, ainda tem o problema da poluição do ar, né? Poluição do ar, por quê? Porque tem estrada, tem que ter meios de transporte, e aí o que acontece? Vai poluir o meio de transporte, ele vai mandar gases para a atmosfera, e aí vai poluir a atmosfera, vai aumentar lá, lembra do efeito estufa? Então, aumenta a intensidade do efeito estufa. Então, são problemas gerados por conta da criação das cidades, da urbanização. E um outro problema que está aqui é a poluição da água, certo? Por quê? Porque a gente cria dejetos. E esses dejetos, eles vão ser jogados no rio, né, em forma de esgoto. Esse esgoto, infelizmente, não é tratado, né? E aí, o que acontece? O esgoto é jogado diretamente no rio, vão com ele bactérias. Essas bactérias, elas vão chegar no rio, vão consumir todo o oxigênio, que é esse processo chamado de eutrofização aqui. E aí, o que vai acontecer? Os peixes, as plantas que estão ali, as plantas que gerariam oxigênio, vão morrer porque elas também precisam de oxigênio para sobreviver, né? E os peixes piorou, porque eles não produzem, eles só consomem oxigênio, só que por conta das bactérias que são jogadas junto com o esgoto, junto com os nossos dejetos, aí elas vão fazer esse fenômeno aqui e vão fazer com que o rio morra, tá? Além disso, as represas, que no nosso caso aqui da Mata Atlântica, as represas, elas não geram energia elétrica, tá? Só que elas são formadas justamente para abastecimento da cidade, abastecimento de água, certo? Só que para eu reservar essa água para abastecer a cidade, eu preciso mudar o curso dela, eu preciso fazer com que ela fique num local. E aí o que vai acontecer? Essa mudança de curso vai atrapalhar os peixes que vivem nessas represas, tá? E aí, por isso que a gente trata como poluição, tá? E, por último, o assoreamento. O assoreamento nada mais é do que, até fiz o desenho aqui, ó, excesso de lama e de lixo por baixo dos rios. O que vai acontecer aqui? Aqui está o rio. Se eu tenho muita lama, esse rio vai subir de volume, né? Então eu jogo lama aqui, ele sobe como se fosse um copinho de água que está pela boca de água, e aí eu vou lá e jogo alguma coisa dentro. O que vai acontecer com essa água? Ela vai transbordar, certo? Aqui o excesso de lixo e de lama, né, que nós produzimos nas cidades, vão direto para o fundo do rio, tá? E aí, a qualquer momento, além do problema do mau cheiro, além do problema dessa eutrofização,
certo? Que são as bactérias que vão consumir todo o oxigênio, ainda por cima provoca as enchentes, tá? Por quê? Porque o rio já aumentou de volume por conta desse lixo e dessa lama. Quando chover aqui, o que vai acontecer? Esse rio vai transbordar mais rapidamente. E aí as enchentes acontecem. Tudo bem? Bom, aí a gente fala pra gente falar sobre sustentabilidade, né? Porque a gente precisa desse lugar para morar, né? Urbanização é necessário. Como eu falei, esses 7% de mata original já deve ter diminuído, tá? Porque a todo momento um lugar é retirado árvores de um lugar para que seja construída uma casa, tudo bem? Para que a gente consiga uma harmonização, vamos dizer assim, no meio ambiente e da urbanização, a gente precisa pensar em sustentabilidade. E nesses 5 R's, antigamente a gente dizia 3 R's, agora são 5. Antigamente era reutilizar, reduzir e reciclar. Hoje, além de reutilizar as coisas, né, plásticos e tudo mais, a gente precisa recusar a compra. Então, quanto menos a gente compra, melhor é para a natureza. E aí eu vou reduzir, certo, o consumo. Eu tenho que repensar esse consumo, que aí tá ligado a recusar, e reciclar o que eu puder. Tudo bem? Então fica aí a imagem para a gente poder tentar reutilizar, recusar, reduzir, reciclar e repensar. Muito obrigada pela atenção.